Japão. Se você acompanha o canal há muito tempo, sabe o quão assustadoras são as histórias e lendas asiáticas. Narrativas que são passadas de geração em geração. Uma coisa interessante é que no Japão, antigamente, eles costumavam usar o teatro de marionetes de papelão para transmitir suas histórias e lendas assustadoras para os mais jovens, o que torna uma maneira divertida e até mesmo assustadora de contar as histórias. Hoje em dia, isso não é muito popular, especialmente porque podemos fazer isso através de vídeos. No entanto, combinando o útil ao agradável, surgiu um anime chamado Yamishibai. Ele conta pequenas histórias e lendas japonesas de uma maneira totalmente diferente. Exatamente como você está pensando, o teatro de marionetes de papelão. O Yamishibai ele possui histórias bastante assustadoras, então eu resolvi que nesse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês as histórias mais assustadoras dos episódios de Yamishibai. E também trazer uma explicação sobre o que aconteceu no episódio. Então se acomodem aí, apaguem as luzes e... Não. Vamos começar da maneira certa. Aproximem-se e deslumbrem-se. Chegou a hora do teatro do terror. Cabelo. Esse episódio ele conta a história de uma professora que trabalhava em uma escola do ensino fundamental. E devido a muito trabalho, ela teve que ficar até mais tarde. Terminando seu trabalho à noite, a professora percebe que está sozinha na escola. E ela só tem uma última coisa para fazer, que é tirar uma cópia de um documento. Ela se encaminha até a impressora, coloca o documento no digitalizador e aperta o botão. Só que no exato momento que ela aperta o botão, o sinal da escola começa a tocar e ela acha isso realmente muito estranho, pois não é normal tocar essa hora. Após o sinal tocar, a impressão começa a sair. Porém, quando a professora pega a folha, ela nota algo muito estranho. Há fios de cabelo na impressão. Sem entender nada, ela abre a parte da digitalização para ver se havia cabelo. E ao tirar a folha, ela leva um susto, pois acha que viu algo dentro da impressora, mas não sabe o que é ao certo. Ao olhar novamente, não tinha nada lá. Então ela pensa que é coisa da sua cabeça. Ela aperta o botão para imprimir novamente, só que dessa vez a impressora faz um barulho estranho. Ela começa a ouvir passos pelo corredor e lembra que está sozinha na escola. Antes que ela possa reagir ao medo, a impressão começa novamente. Dessa vez, a folha sai perfeita. Ela pega e começa a se afastar da impressora. Ao dar o primeiro passo, a impressora começa a imprimir várias folhas sem parar. Só que há um detalhe estranho nessas folhas. Elas estão com fios de cabelo na impressão, e a cada folha que vai saindo, mais cabelo aparece. Em pânico, ela tenta parar a impressão, mas não para, então ela puxa da tomada. Nesse momento, a impressora simplesmente desliga e para de imprimir. Assustada, ela resolve abrir o digitalizador, e no momento que ela faz isso, um arrepio sobe pela sua espinha. Em cima da folha estava cheio de cabelo que começa a ser puxado para dentro da impressora lentamente. A professora fica olhando com medo para a gaveta onde coloca as folhas e resolve retirá-la para ter certeza que ela não estava delirando. Quando ela tira a gaveta, não há mais folhas e também não há mais cabelo. A professora respira aliviada, porém, ao colocar a gaveta de volta, é surpreendido por uma menina descabelada que simplesmente pega ela e desaparece com ela para sempre. A lenda desse episódio remete à lenda da menina da lacuna. Dizem que se você encontrar fios de cabelo feminino que não são de pessoas da sua casa, você deve se preocupar. Essa menina ela costuma se esconder em lacunas ou locais onde não pode ser vista na sua casa, apenas esperando sua presa ficar sozinha. Quando isso acontece, ela aparece paralisando a pessoa e levando ela para outra dimensão. Com certeza, agora você deve estar se lembrando daqueles cabelos que estão caídos pela sua casa. E falando em cabelo, você sabia que em média 30% dos homens já sofrem de queda de cabelo antes dos 30 anos? E isso piora quando percebemos que 80% dos homens vão sofrer de queda de cabelo aos seus 70 anos. Para você ter uma ideia, digamos que 50% ou metade do seu cabelo ele vai afinar antes que você perceba isso. Por isso é muito importante buscar tratamento bem antes que isso comece a acontecer. Quanto mais cedo, melhor. Então se você nota que alguém da sua família já sofre com queda de cabelo, fique esperto e relaxa. Não precisa ficar com medo ou vergonha disso, pois é totalmente normal. Acontece com muitos homens e inclusive comigo. E é por isso que a nossa parceira aqui do canal, a Manual, ela veio dar uma ajuda para combater esse problema. Na Manual você faz todo o seu atendimento online de maneira muito discreta, com tudo muito prático, tanto atendimento normal quanto no atendimento médico que é online. Já para evitar a perda de tempo e ter que ir em consultório, pegar filas e essas coisas. Ao assinar, você recebe aí na sua casa esse kitzinho que vem super discreto e prático. A entrega é grátis. Você só precisa preencher um formulário falando um pouquinho aí do seu histórico, de como tá a sua queda de cabelo, como é o seu histórico familiar, e eles já te mostram os produtos perfeitos para o seu caso.
Lembrando que o acompanhamento clínico é ilimitado e gratuito para você tirar todas as suas dúvidas. Os tratamentos da Manual não só revertem, como eles também previnem a queda de cabelo. E se você tem alguma dúvida se funciona ou não, é só você ir lá no perfil deles no manual.com.br no Instagram. Você vai ver uma série de fotos de antes e depois de diversos pacientes que eles atenderam. Todos os produtos eles chegam na sua casa com um frete grátis. Porém, nós aqui do canal temos uma ótima promoção para você, te dando um cupom que é o Skyrox40, que você vai ter 40% de desconto na sua primeira compra no tratamento com a Manual. É só você clicar no link que tá na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. Mas lembrando para vocês que esse cupom ele tem tempo limitado, então é bom você já começar seu tratamento. E mais um adendo, o tratamento não serve só para prevenir, como também reverter a queda de cabelo. Os resultados mais visíveis eles são notados a partir de 4 meses de uso, seguindo a prescrição direitinho. Então, acesse aí, manual.com.br, tá aqui na descrição e use o código Skyrox40. Aproximem-se e deslumbrem-se. Chegou a hora do Teatro do Terror. A tradição familiar. Esse episódio ele narra a história de um menino chamado Toshiharu, que se muda para o interior do Japão com seus pais para aquelas típicas vilas japonesas, sabe? Ele estava sentado fora de casa desenhando, enquanto os mais velhos estavam lá dentro conversando. O avô, no centro de todos da família, ele começa a falar vagamente sobre uma tradição que acontece na vila todo dia 22 de um mês específico. Nesse dia, os mais velhos têm que realizar uma espécie de cerimônia para algo todos os anos durante a noite inteira. Toshiharu, que estava lá fora, ele termina de desenhar e começa a se aproximar da família para ver o que eles estavam fazendo. E conforme ele se aproxima, vê que eles estão cochichando sobre algo. Ao chegar perto da porta, seu pai e sua mãe abrem e o encaram. Toshiharu pergunta ao seu pai do que estavam falando, e ele diz que é algo muito importante para ele esquecer. E mais um detalhe, para ele prometer uma coisa. Ele diz que ele e a sua esposa, no caso a mãe do menino, ficariam no quarto do avô a noite toda com o resto da família, e pede que Toshiharu durma sozinho naquela noite. Toshiharu questiona o porquê, mas seu pai tenso se aproxima dele e diz que não importa o motivo, dando um alerta muito sincero, que é: não saia do seu quarto à noite. À noite, quando Toshiharu está na sua cama dormindo, ele de repente acorda com vontade de ir ao banheiro. Ele lembra do que o seu pai disse, mas resolve ignorar porque está muito apertado. Ao chegar no corredor, na frente do quarto do seu avô, ele escuta risadas altas vindo de lá de dentro. A sombra das pessoas rindo são mostradas através da porta iluminada pelas velas. Curioso sobre o que estava acontecendo, Toshiharu resolve espiar pela fresta da porta. Quando ele olha lá para dentro, o que vê o deixa apavorado. Todos estão com máscaras de sorrisos assustadores enquanto riem sem motivo aparente. De repente, o seu pai aparece na porta, onde ele estava espiando, também com uma máscara de sorriso assustadora. Assustado, Toshiharu cai para trás pedindo desculpa ao seu pai, mas todos o encaram de maneira assustadora, com aquelas máscaras de sorrisos vermelhos. Todos parecem possuídos e eles começam a rir dele, apontando para suas costas. Quando Toshiharu olha para trás, algo o ataca. O que é nos dado a entender que ele foi devorado por algum tipo de criatura. Esse episódio ele transmite uma clássica mensagem: há de escutar o que seus pais dizem. O pai de Toshiharu pediu para ele não sair do quarto, mas ele saiu, ainda mais no meio de ritual de tradição de família que afastava uma criatura que os visitava naquela época do ano. E como ele estava no lugar errado, na hora errada, ele não tá mais aqui para contar a história. Aproximem-se e deslumbrem-se. Chegou a hora do Teatro do Terror. O Tomonari. Esse é um dos meus episódios favoritos. Inclusive, ele é baseado numa lenda que eu até já contei aqui pra vocês, mas eu não falei sobre o episódio. Enfim, a história desse episódio ele começa com uma garota do ensino médio e 5 meninos que moravam no mesmo condomínio que ela. Certo dia ela passa por esses meninos e nota que eles estão em círculo, olhando algo que tem lá no centro. Curiosa, ela pergunta o que eles estão fazendo, e um dos meninos responde que eles estão brincando com o Tomonari. Ela fica confusa, mas ao olhar para o centro do círculo que os meninos estavam fazendo, ela nota uma sombra meio esquisita. Assim, ela pergunta se aquele era o Tomonari. Outro menino responde que sim, e diz que o Tomonari falou que ela deveria brincar com eles também. Ela recusa dizendo que tem lição de casa para fazer. Outro rapaz diz que tudo bem, então deixariam para brincar em outro dia. Ela diz que sim e promete que ela voltará. Péssima escolha. Quando ela sobe para o seu apartamento e olha para baixo onde os meninos estavam, nota que eles não estão mais lá.
e pensa o quão estranho eles eram falando com uma sombra. No outro dia ela vai até a área da bicicleta do condomínio para pegar sua bicicleta e ir trabalhar. Quando ela tá saindo, nota o mesmo grupo de meninos fazendo um círculo sentado ao lado. Um deles levanta e fala: "Nossa, ela veio mesmo." Confusa ela diz: "Eu vim?" Ele responde: "Sim, o Tomonari tinha dito mais cedo que você ia passar por aqui logo logo." Nesse momento, um gelo sobe pela sua espinha. Como o Tomonari sabia que ela passaria por ali? Ela fica em uma pausa de medo, que é quebrada quando outro dos garotos vem e pergunta a ela se ela vai brincar com eles. Ela diz que precisa trabalhar e não terá como. Então, um dos meninos diz que ela prometeu. Ela pede desculpas e vai embora. No outro dia ela tá no seu apartamento quando de repente ela escuta algo vindo de lá de fora. Eram os meninos falando algo em coro. Eles diziam: "Tomonari, vamos brincar." Ela desce, abre a sua porta da frente e vê os 5 meninos lá. Então ela pergunta o que eles querem. Um deles a encara e pergunta: "O Tomonari está aí?" Sem entender nada, ela responde: "Na minha casa?" Outro dos meninos responde: "Sim, ele tinha dito pra gente que está na sua casa." Perplexa, ela diz: "Ele não tá aqui." Outro dos meninos começa a olhar para sua casa de uma maneira estranha e do nada ele fala: "Ei, aquele não é o Tomonari?" Assim, eles começam a se aproximar da sua porta, olhando para dentro da sua casa. Assustada, a garota fecha a porta na cara deles, falando que ele não estava lá. Ela vai para o seu quarto com medo do que estava acontecendo. Porém, ao chegar à sua janela, os meninos estão lá embaixo, apontando para o seu teto. Quando ela olha para o teto, tem uma sombra ali que não deveria estar lá. Nesse momento, a sombra começa a sair, uma cabeça cinza de uma criança de olhos negros. Essa criança pega a menina e puxa ela para a sombra também, dizendo a seguinte frase: "Você prometeu." Tomonari é a lenda de uma criança que responde perguntas de quem o invoca. Porém, existe um problema. Ele responde quantas perguntas você quiser, mas se depois de uma pergunta você quiser saber mais, o Tomonari vai querer algo em troca. No fim das perguntas, ele vai querer que você diga o nome de quem você quer que ele visite para levar a sua alma. Se você não falar ninguém, ele vai pegar você, ou a pessoa mais importante para você. Então lembre-se, se prometer algo, sempre cumpra. Yamishiba ele tem uma série de episódios que são muito interessantes e assustadores e que acabam não deixando uma explicação final. Eu quis trazer esse vídeo diferente para vocês hoje, falando só sobre episódios da primeira temporada, os que eu mais gostei, e dar a explicação do que eu entendi dos episódios para vocês. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, Yamishiba ele tem 7 temporadas e eu posso fazer um vídeo para cada temporada, trazendo os melhores episódios e explicando o que eu entendi, se eles são relacionados com lendas ou coisas do tipo. Se vocês querem isso, é só deixar aqui nos comentários. Bom, se você quer ver mais vídeo de terror, é só clicar em algum desses. Nos vemos no próximo vídeo e fiquem bem!